Vamos dar início, então, à nossa segunda reunião do Aufklärung, um grupo de estudo de filosofia alemã, e nós estamos começando por Boehme e por Eckhart, porque eles inauguram uma forma de enxergar Deus muito particular, muito singular, e que vai repercutir no pensamento alemão. Essa forma do Boehme e do Eckhart de tratar Deus como um fundo, né, como algo subjacente, de certa forma diferente tanto do deísmo quanto do panteísmo, né? Porque aqui Deus não é alguém acima e separado, mas também não é igual ao que se revela, ao que aparece, né? Deus é o fundo que está por trás do que aparece. Deus aqui, ele é o que subjaz, ele é um substrato. E esse modelo de realidade vai aparecer sob várias formas, né, ao longo da filosofia alemã. A gente vai encontrar Schopenhauer dizendo que esse substrato é a vontade, Nietzsche dizendo que esse substrato é a potência, Hegel dizendo que esse substrato é a ideia absoluta que quer se autoconhecer, mas sempre nós vemos essa, eu não vou dizer dualidade, porque é mais uma dialética, né, entre esse fundo e o mundo que aparece, ou seja, né, uma essência por baixo das coisas, né, e que se revela para nós. Eu vou retomar alguns pontos da última reunião, os pontos principais, antes de dar prosseguimento. Bem, a gente falou dessa contraposição interior-exterior, né? Ou seja, é diferente de uma relação entre um ser que está lá acima, né, completamente transcendente, separado, e também é diferente de divinizar a natureza, que nem os estoicos faziam. É uma relação entre dentro e fora. E é uma relação que nós também conhecemos em nós mesmos, porque nós, em nós mesmos, né, no mundo interior, conhecemos o mundo da volição, o mundo do pensamento, o mundo da liberdade, o mundo moral. Mas quando vamos para o mundo exterior, nós temos o corpo, né, e nós temos a natureza fora do nosso controle, né? O nosso próprio corpo é sujeito a processos orgânicos ali, né, físico-químicos, ou seja, o nosso próprio corpo é parte da natureza, né, que nós experimentamos diretamente. é, o corpo não está totalmente sujeito a nós, né? Ele tem a sua fraqueza, sua necessidade, sua limitação, mas ao mesmo tempo, a partir de dentro, nós experimentamos uma dimensão ativa, né? Uma dimensão agente, ou seja, esse absoluto, né? Essa essência da realidade, nós de certa forma a conhecemos e nós a conhecemos enquanto algo mais próximo do que mãos e pés, porque quando a gente experimenta o nosso pensamento, quando a gente experimenta as nossas intenções, quando a gente experimenta a nossa vontade, nós temos uma apreensão que é imediata, ela não é mediada, que nem o conhecimento dos sentidos, né, que é um conhecimento mediado, chega através, né, dos órgãos dos sentidos, de uma interpretação. Não, o nosso pensamento, nós o conhecemos numa apreensão imediata. Né? É, então, aqui é possível conhecer esse fundo, né? Ele não é algo. Na última reunião, trouxeram uma comparação com aquela teologia apofática, né, que é algo que nunca se alcança, que nunca podemos determinar. E não, aqui é diferente disso também. É diferente porque nós conhecemos a nossa participação nessa realidade. Assim como o nosso corpo material, ele participa da natureza, né, naturada, natureza temporal, a natureza material, do mesmo modo, a nossa vontade, o nosso pensamento, eles nos dão a conhecer uma outra dimensão, uma dimensão naturante, uma dimensão agente, né? E essa é a dimensão que propriamente vai ser chamada de espiritual. Ainda retomando, deixa eu ver. Bem, e tem uma relação dialética, né, entre o mundo interior e o mundo exterior. Por quê? Porque o mundo exterior, ele vai revelar o mundo interior. Assim como nós, né, nós gesticulamos, nós verbalizamos, ou seja, nós tornamos visível, né, por meio de signos, a nossa essência, né, quando nós é, falamos, quando nós nos expressamos de uma forma, por analogia, no Boêmio, no Eckhart, esse fundo da realidade, o fundo da natureza, né, que é Deus,
ele se revela através da natureza, se revela através do mundo. E até por isso que o pensamento do Boehme conversa tanto com a magia e com o esoterismo, né? Por quê? Porque se tudo é signo, né? É, se tudo que aparece é uma exteriorização, então ele tem que ter uma contraparte interior, uma contraparte invisível. Ora, se tudo tem uma contraparte invisível, quando nós é, relacionamos o visível, quando nós interagimos com o visível, nós também estamos é, estabelecendo ligações entre o invisível, né? Aí o pessoal da magia vai aproveitar o Boêmio nesse sentido, né? Porque, por exemplo, se existe uma essência, Boêmio diz que existe uma essência da contração, né? Boêmio chama de adstringência. É uma das essências dessa alma do mundo, uma das essências desse fundo, né? É, essa essência, né, ela vai aparecer em coisas que têm analogia com ela. Então, o Boêmio, por exemplo, ele enxerga a analogia com a contração no Saturno, né, o Saturno que tem que é o mais frio, mais distante do Sol, que tem aquele anel, né, ou seja, é como se ele encerrasse em si alguma coisa ali, né, e do mesmo modo o Boêmio vai enxergar nos ossos uma analogia, porque os ossos também é como se eles tivessem uma força que encerra, né, é, uma, uma resistência, uma solidez, uma força que petrifica. Então, o Boêmio vai enxergar, né, entre a morte, entre o Saturno, entre os ossos, coisas aparentemente separadas, né, e aparentemente distantes no mundo exterior, no mundo da multiplicidade, como tudo que é exterior é signo do que é interior, então essas coisas elas têm um fio, um nexo metafísico, um fio metafísico, né? E aí entra, né, o lado da magia aí, porque então associar, né, a interação com coisas que possuem certas assinaturas, né? Isso que é assinatura. O que é signo de alguma determinada essência, né, traz a assinatura daquela essência. Então, é, interagir com elementos, né, que guardam essas assinaturas seria uma forma de agir no mundo invisível por meio dos signos que estão no mundo visível. E tudo no mundo visível seria signo. Por exemplo, é, eu já vi em Boêmio colocando, né, analisando uma árvore, assim, como se numa árvore, né, as raízes da árvore são signo de Saturno, né, porque as raízes estão lá é, na secura, né, e estão lá na escuridão, ou seja, representa essa força, né, que contrai, essa força que solidifica, né, o tronco como sendo Marte, porque o tronco é uma força que irrompe, ele vence a resistência ali, né, da Terra em busca do Sol, então é uma força ativa, né? É uma força de potência, né? Os galhos como sendo o Sol, por quê? Porque o Sol é expansão, então a árvore ela se expande ali, né? As folhas como sendo a Lua, por quê? Porque a Lua é passiva e receptiva, né? A Lua recebe a luz do Sol e as folhas, do mesmo modo, elas receberiam, né? Elas se alimentam. E o fruto como sendo Júpiter, né? O Júpiter é o lado que se doa, né? É a essência que se doa, é a essência que entrega, que frutifica, e o Mercúrio como sendo a semente, né? Porque na semente está contida toda aquela informação, toda aquela mensagem, né? E Mercúrio é o mensageiro. Claro, o Boêmio não está dizendo que são os planetas, né, por trás de tudo. Não é bem essa astrologia que a gente está acostumada. Ele está dizendo que os próprios planetas também são signos, porque tudo é signo, né? Então, na verdade, o chumbo, os ossos, a morte são signos, assim como o Saturno é signo, porque o mundo exterior ele é um mundo de signos. Ele é um mundo por digamos assim, de aparências por meio das quais, né, aquelas essências elas aparecem para nós, elas se revelam para nós. Bem, continuando. Então, a gente, com o nosso corpo, né, a gente faz parte do mundo exterior, né, a gente afeta e é afetado pelo mundo exterior, o mundo temporal, né, estamos sujeitos ao tempo, estamos sujeitos ao espaço, estamos sujeitos às relações objetivas, né, conhecemos de uma forma mediada,
que mais? Deixa eu ver aqui. É um homem exterior, né? É um homem carnal, é um homem mundano, né? Não é um homem exterior que tem acesso à dimensão moral, à dimensão, né, do pensamento, à dimensão da vontade. E essas coisas, né, a vontade, a bondade, a liberdade, elas são coisas que se exercem, né? É diferente da passividade do mundo exterior. Então, o mundo interior, ele é um mundo de atividade, essa é a palavra. Deixa eu ver o que mais aqui. Nós vimos também a concepção da, do que acontece na morte para Boêmio, né? Para Boêmio, quando você morre, você não vai para algum lugar, por quê? Porque, na verdade, o mundo temporal ele está encobrindo o mundo invisível, mas o mundo invisível ele já é a base, ele já é o fundamento e ele é inclusive a sustentação do mundo visível. Então, é, não existe ir para o céu, não existe ir para o inferno. O que existe é cair o véu espesso da matéria, que encobre o mundo metafísico, o mundo invisível. Então, esse mundo metafísico, né, ele que é o fundo, ele que é a base, né? Isso tanto Eckhart quanto o Boehme têm em comum. O mundo espiritual não é lá em cima. O mundo espiritual é o que está por debaixo do mundo visível, do mundo que aparece para nós. Bem, acho que da parte da reunião anterior era mais ou menos isso, né? É, as potências da alma, né? Nós podemos desabrochar, né? Recolher as potências no mundo interior e desabrochar, né? O que requer um exercício, porque, né? Querer, pensar, né? Desejar, e todos os atos morais, né? Também, todos eles são atos, são atos, então são ativos, né? Precisam dessa dimensão da agência. É diferente, né, do lado orgânico, do lado simplesmente biológico, né, que nós compartilhamos com a vida vegetativa, com a vida dos animais. Então, através desse mundo interior e do exercício da nossa interioridade, que nós vamos nos abrir, no que nós vamos acessar esse fundo da realidade, né? O homem que não exerce, o homem que não é ativo interiormente, por mais que, né, o mundo seja o mesmo para o homem, para o novo homem, né, o homem que vive da vida interior e para o mundo e para o homem que vive da vida exterior, por mais que eles vivam no mesmo mundo, no mesmo universo, o homem que vive unicamente da vida exterior, ele está cego para a dimensão transcendental da realidade. Ele não tem acesso, né? Ele está asfixiado pelas impressões, pelos entretenimentos, pelas distrações, pelos estímulos. Então, a dimensão profunda da realidade permanece alheia, né? Permanece fora do alcance dele. E que ironia, que essa dimensão, na verdade, seja o que nós temos de mais próximo que mãos e pés. Bem, deixa eu ver se tem mais uma coisa da reunião anterior. Não. Então, gostaria de analisar com vocês algumas gravuras do Boêmio e de discípulos do Boêmio, que parecem muito herméticas, muito misteriosas, né? Mas quando a gente tem esses conceitos, né? Quando a gente tem esse aparato, a gente consegue entender um pouco melhor. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui, só um instante. Conseguem ver? Sim. Bem, a imagem da árvore aparece muito em gravuras do Boêmio. Ela é muito simbólica. Por quê? Porque a árvore ela tem suas raízes ocultas, né? As raízes estão debaixo da terra, debaixo do solo. E isso simboliza muito bem o pensamento do Boêmio e a revelação do Boêmio, né? Desse fundo da realidade, ou seja, algo subjacente que se revela numa forma visível. Então, o tronco, as folhas, né, os frutos são o tronco, as folhas, os frutos são a externalização, né? São
o revelar-se desse fundo. É esse fundo que permanece subjacente, permanece invisível, mas não inacessível, porque nós participamos desse fundo, porque nós conhecemos o nosso fundo, conhecemos o nosso pensamento, a nossa vontade, né, e a nossa ação. O pensamento, vontade e ação, as faculdades do espírito. Essa aqui é uma gravura de um discípulo de Boehme, o Georg Gistel. Tem num livro publicado no Brasil pela editora Polar, A Senda do Homem Celeste, e aí o Georg Gistel está representando o homem exterior, o homem que vive unicamente da vida interior. O Gistel, ele coloca os planetas ali, os símbolos dos planetas ao longo dos centros, né? Dos centros, entre aspas, psíquicos do homem. O que isso significa, né? Os planetas remetem ao mundo pagão, remetem ao mundo da astrologia, né? E a astrologia e o mundo pagão, o que eles têm em comum? Esse determinismo, esse fatalismo, né? O mundo pagão, a gente vê, por exemplo, pelas tragédias gregas, né? Você não vence o destino. Édipo Rei, né? Você vê, né, eles tentando escapar, né, da fatalidade, do destino, mas você não consegue. O mundo, né, dos astros, o mundo pagão, ele é um mundo determinado, o mundo da fatalidade. É o cristianismo que ele inaugura algo novo aí, né? Porque ele inaugura a capacidade de você vencer esse mundo através do mundo interior. Mesmo que você padeça no mundo exterior, mesmo que você seja jogado aos leões como os mártires, né? Ou crucificado como o Cristo. Então, essa vitória sobre o mundo exterior, né? Essa vitória sobre o mundo exterior não é reinar no mundo exterior. O Boehme fala muito disso. Ele fala de que a verdadeira soberania é reinar no mundo interior. Quem reina no mundo exterior, por exemplo, alguém que impiedosamente, né, violentamente persegue suas paixões e concretiza seus objetivos mundanos, né? Bem, por mais que ela no mundo exterior faça isso tudo, no mundo interior, na verdade, ela está esmagada pela pela atração que o mundo externo exerce sobre ela, né? Onde é que está o espaço da liberdade, o espaço do silêncio, da solidão, da meditação, do autoconhecimento? Então, se alguém está sufocado do mundo exterior, e nós vivemos num mundo cada vez mais assim, né? Por toda parte, tentam nos transformar numa mera engrenagem de alguma coisa maior, né? Dos partidos, da economia, das igrejas, sempre tentam nos tornar, diminuir, né, essa dimensão da nossa liberdade, do nosso espaço interior, porque essa dimensão nos desconcerta, né? Essa dimensão, ela nos tira do automatismo, né? E ela nos abre para nossa pessoalidade, e a pessoalidade nos torna únicos, né? Se torna mais difícil você se dissolver na coletividade quando você cultiva essa vida interior. Bem, aqui cada planeta é uma paixão, né? Eu tenho lá o orgulho, a avareza, a inveja. Em outro momento a gente pode voltar nos 7 planetas e estudar o que cada um, né, representa nesse sentido. Mas, de modo geral, é apenas aqui para ilustrar, né, o homem exterior regido pelos planetas, ou seja, governado pelas paixões, governado pelo mundo externo, mesmo que nesse mesmo mundo externo ele pareça ser um rei. E aqui nós temos o homem que vive do mundo interior. Qual a diferença? Por mais que ele tenha ali o lado animal, né, que está ali representado de forma sombria, ou seja, por mais que ele permaneça na carne e sujeito à natureza, sujeito à carne, no mundo interior, ali isso é representado pelo coração dele ali, né, pegando fogo. A gente vê muitas vezes em gravuras do Gistel, do Boehme, do Samartin, e essa ideia do coração pegando fogo, né? Ou seja, é o homem interior renovado. O homem interior renovado é aquele que se liberta das amarras, né, que constrangem essas amarras da vida externa, né? Da reatividade da vida externa. É o homem que consegue abrir, desabrochar o seu homem interior. E quanto mais ele desabrocha o seu homem interior, mais ele conhece o próprio fundo da realidade, porque ele
toma consciência do seu poder criador, ele toma consciência da sua volição, da sua liberdade, do seu pensamento, da bondade. Então, todas essas faculdades são faculdades que dependem de um agente. Sem um agente não existe bondade, não existe vontade, não existe pensamento. Então, conhecer o homem interior é conhecer a própria dimensão criadora do real, é conhecer Deus, né, basicamente. Aqui é uma gravura do Boehme que representa uma explosão, né? Por trás dessa explosão existe um fundo ali, né? Existe um fundo escuro e existe um fundo luminoso. E no meio essa explosão se sobrepõe. Tanto no Boehme, quanto em alguns místicos influenciados pelo Boehme, como o Saint-Martin, e no Martinez a gente vê isso também, não a criação, né? O mundo começa com uma explosão, tanto literalmente quanto simbolicamente. O Boehme realmente falava que o universo teve início com uma explosão. Qual a relevância disso no que nós estamos falando aqui, né? O que é explodere? O que é explosão? Explosão é expulsar para fora. Ou seja, para Boehme, o mundo visível, ele é o quê? Ele é a exteriorização do mundo invisível. E mesma coisa no Saint-Martin, no Martinez. O Martinez, no tratado, vai falar que o mundo começa com a explosão do caos, né? Antes havia a imensidade divina não é temporal, não é espacial, é dimensão invisível, espiritual. E a partir da queda ocorre a explosão do caos, e aí começa o tempo. Começa o tempo e o espaço, começa o mundo visível. E o Saint-Martin, ele tem uma obra chamada Dos Signos, né? E nessa obra ele fala também disso, de que o mundo visível, né, ele é todo signo, é tudo símbolo, né? É tudo o sinal visível de forças que permanecem subjacentes. E aí o que acontece? O sinal visível, ele nasce e morre. O sinal visível, ele aparece num ponto particular, né? Mas a essência subjacente que produziu aquele fenômeno particular, né, situado no tempo e no espaço, ela mesma não é temporal. Ela mesma não é temporal. Ela se expressa por meio dos particulares, dos temporais, mas ela mesma, essa potencialidade, veja, só daquilo, né, estar na estrutura da realidade enquanto uma possibilidade, quer dizer, já está numa dimensão que não é temporal, né? É, é o logos, né? Está na dimensão do logos, está na dimensão da ordem da realidade. Por quê? Porque o que é real, né, o que se manifesta é o que a ordem da realidade permite, né, o que a ordem da realidade possibilita. Ou seja, essa essência, que é a condição da possibilidade da manifestação particular, né, de entes temporais, espaciais, pontualmente situados, né, ela mesma não é temporal, não é espacial, não é pontualmente situada. Ela é fundo, ela é subjacente, ela é transcendental. Só mais uma gravura que eu queria ver com vocês aqui, só um instante. Essa gravura aqui, ó, o que ela representa? Novamente, né, nós vemos um lado obscuro e um lado luminoso, né? E por que esse lado obscuro e o lado luminoso, ambos estão em outros círculos, né? Estão no fundo, em vez de estarem confundidos com o mundo, né? Justamente porque o mundo é o que aparece, é o que se revela, mas é, essa dimensão, né, tanto a dimensão, entre aspas, infernal, que é a dimensão, né, dessa vontade, do desejo, quanto a dimensão luminosa, que é a dimensão, né, da liberdade, da bondade, elas são dimensões invisíveis, né? E claro, é, elas se revelam por meio do mundo visível, né? Então o mundo visível está ali meio que uma interseção entre elas, né? E tá o Sol ali no meio, representando essa revelação, né? O mundo visível aparecendo, né? Se dando a conhecer com as estrelas, os bichos, as plantas, as pedras, os seres, né? Os astros. Porém, por baixo desse mundo visível está o mundo invisível. E é nesse mundo invisível que estão tanto os demônios quanto os anjos, né? Ali embaixo, o mundo tenebroso,
e ali em cima o mundo luminoso. O Boehme fala muito do mundo tenebroso, do mundo luminoso, né? Boehme costuma comparar o mundo invisível a um fogo, e esse fogo ele pode ser um fogo devorador ou pode ser um fogo luminoso, né? Esse fogo ele é devorador quando ardendo no desejo, quando ardendo na cólera, quando ardendo nas paixões, mas ele é luminoso quando ele se transfigura, quando ele conhece a si mesmo e tomando essa consciência de si mesmo, ele se destaca do mundo externo, no sentido de não mais ser tragado, esmagado, asfixiado e principalmente determinado pelos astros, pelo mundo, pela natureza. E aí entra, né, a dimensão para além da natureza, a capacidade que nós temos de sobrepujar a natureza, né? Até mesmo para, por exemplo, um ato de altruísmo, um ato de martírio, né? O ser humano é capaz disso, porque ele é capaz de ordenar moralmente o homem carnal. E quem que ordena o homem carnal? O homem carnal é o homem exterior. Quem ordena é o homem interior. Então, quando o homem desabrocha a vida interior, né, a rosa na cruz, ele não apenas conhece mais a si mesmo, ele conhece a si e ao fundo da própria realidade, porque através desse fundo em si mesmo, ele conhece a própria dimensão da bondade, da beleza, do pensamento e da agência. E, ou seja, é, isso é outra coisa que Boehme também fala muito. Não é procurando lá em cima, nas alturas, que você encontra Deus. Não você pode escalar, você pode apontar para as estrelas e nunca vai encontrar. Boehme fala muito isso. Em várias obras ele repete esse pensamento. Por quê? Porque a pérola oculta, né, a pedra filosofal, como me fala, é o que está tão próximo, mas tão próximo, que passa despercebido porque está o tempo todo lá embaixo, está o tempo todo lá no fundo, né? E para nós descobrirmos esse fundo, nós só podemos fazer isso desabrochando o nosso fundo, né, a nossa rosa na cruz, né, o nosso homem interior. Não vai ser vasculhando, você pode, né, pegar um telescópio, um microscópio, sei lá, tentar perscrutar a matéria, os átomos, né? Você não vai encontrar ali o sujeito, a experiência. Ou seja, o sujeito, a experiência, né, a pessoa está para além do mundo exterior. Bem, eu acho que acho que eu vou abrir um pouco para os comentários de vocês. Eu até me estendi demais, pretendia fechar 5 horas, vou deixar passar um pouco. Não sei se alguém tem algum comentário, algum ponto, fique à vontade para trazer, tá? Não? Bem, eu vou falando um pouco mais quanto isso, mas interrompam, tá? Fiquem à vontade para comentar, interromper, sem problema. Bem, então, veja, nós temos aqui um sistema que não é nem monista nem dualista, é dialético. Ele não é dualista porque nós não somos, né, anjos tocando piano, ou seja, nós não somos um fantasma manipulando feito marionete, um veículo exterior, né? Às vezes a gente vê uns grupos assim falando, tratando o corpo, né? Grupos espiritualistas, seitas e tal, falando como se o corpo fosse um mero veículo, um mero invólucro. E também o homem interior, ele não se reduz, ele não é o homem exterior. A experiência, o sujeito, a bondade, o pensamento são coisas invisíveis e impalpáveis. Então, qual é a relação que nós temos aqui? Que não é nem monismo e nem dualismo. É uma relação dialética, né? É uma relação de coisas que estão interagindo, né? Que são distintas sem serem separadas, sem serem dissociadas, né? É distinto, mas não é dissociado, né? O homem interior é uma coisa, o homem exterior é outra, né? O homem interior é invisível, é liberdade, é pensamento, é volição. O homem exterior é forma, né? É forma, é aparência, é no espaço, é no tempo, é posicionado, né? Ou seja, são diferentes, mas não são separados. São coisas que estão se relacionando, uma se relacionando com a outra, porque o homem interior, ele é capaz de informar e ordenar. O homem exterior, né,
ordenar moralmente, né, e segundo suas intenções, e do mesmo modo, o homem exterior, ele leva as impressões, né, para o homem interior, as impressões dos sentidos, que vão ser interpretadas por esse homem interior. Deixa eu ver o que mais. Então, assim como não é nem monismo, nem dualismo, não é nem panteísmo, nem deísmo, é outra coisa, né? É algo novo. É realmente, é por isso que o Boêmio é consagrado, o Eckhart, de certa forma, é consagrado também na filosofia alemã. Eles inauguram isso. Bem, deixa eu ver o que mais. Bem, o corpo, ele é parte dessa natureza naturada, né? E nós experimentamos em primeira pessoa o lado da necessidade, o lado do determinismo, né? Porque nós sentimos fome, estamos sujeitos à fome, ao sono, né? Estamos sujeitos ao cansaço, né? Estamos limitados, eu não posso sair voando, eu não posso, né? O meu corpo está aqui, tá num lugar do tempo, num lugar do espaço. Então, o nosso corpo ele participa dessa dimensão naturada, objetivada, mas o nosso homem interior, com o seu pensamento, né? Com a sua volição, ele não conhece essa objetividade, esse limite, né? Então, o homem interior, ele é uma forma de nós termos contato com a natureza naturante, né? Muita gente atribui a Spinoza, o filósofo holandês, né, judeu, Baruch Spinoza, atribuem a ele a ideia de natureza naturante e natureza naturada, né? A ideia de que exista uma dimensão criativa da própria natureza, né, um poder criador e uma dimensão, né, dos seres, né, dos atributos, dos modos, ou seja, essa dimensão exterior. Mas, na verdade, a ideia de natureza naturante, ela aparece antes do Spinoza no Heinrich Kunrat, que é digamos assim, um ocultista alemão, cujo nome é associado com a história do rosacrucianismo e tal. Inclusive, o Spinoza assina o tratado teológico como Heinrich Kunrat, ou seja, o Spinoza estava ciente de que esse termo, né, natureza naturante e natureza naturada, foram cunhados por ele. Ou seja, existe uma origem hermética, né, uma origem ocultista, teosófica, né, desses conceitos. Enfim, essa natureza naturante é esse fundo, e nós conhecemos esse poder criador através do nosso próprio poder criador. Assim como nós conhecemos o mundo externo a partir do nosso próprio corpo, né? A gente vê o que o nosso olho vê, a gente escuta o que o nosso ouvido escuta, ou seja, a gente conhece o que está no nosso campo dos sentidos. Do mesmo modo, no mundo interior, né? Nós conhecemos o mundo interior através da nossa interioridade, conhecemos o mundo espiritual através do nosso espírito. Deixa eu ver o que mais. Bem, e do mesmo modo que algumas atividades, né, podem parecer muito ativas exteriormente, mas interiormente serem passivas, como eu exemplifiquei anteriormente, de alguém que persegue violentamente seus objetivos e paixões mundanos, né? Do mesmo modo que é possível ser ativo externamente, sendo passivo internamente, também é possível estar aparentemente passivo no mundo externo, mas em plena atividade espiritual. E aí entra, né, a oração, a meditação, a contemplação, a leitura também, né? Por quê? Porque são atividades do espírito. O que é orar? Orar, né, você está movimentando as suas faculdades completamente interiores, né? Você está movimentando o seu verbo, o seu pensamento, a sua vontade, a sua agência, né? Quando você lê, né, e você pensa, você reflete, tá? Exercendo a sua atividade espiritual. Quando você contempla, né, esteticamente, ou uma paisagem, ou uma obra de arte, ou medita sobre um determinado tema, ou se recolhe, né? Por mais que você esteja ali paradinho no mundo objetivo, no mundo externo, o seu espírito está a mil, né? E às vezes a gente acha que a atividade exterior é sinônimo de atividade interior. Não, pelo contrário, muito pelo contrário, é o oposto exato, né? A atividade exterior ela pode ser esmagadora para esse desabrochar do mundo interior. Se nós nos ocuparmos única e exclusivamente com o que temos que resolver do mundo, né, do trabalho, do dinheiro, da política,
sei lá, da economia, das distrações do cotidiano e tal, entretenimentos, né? A gente não desabrocha o mundo interior, não desabrocha. E a gente vive nesse momento, né? A gente vive num momento anti-espírito, porque primeiro porque tudo que tenta te pescar, tenta te fisgar, né, no mundo externo, e se você dá as costas por um segundo, minimamente, para cultivar uma vida interior, você já é marginalizado socialmente, já é desajustado, já é porque você não consegue mais acompanhar, não está mais, né, no ritmo, não está mais na. É, começa um descompasso, né? Quem vive da vida interior acaba entrando num descompasso com o mundo, né, da coletividade, né, esse mundo uniformizado, mundo massificado. Então, o mundo interior, existem formas de exercer o cultivo dele, né? E uma dessas formas é a oração, a leitura, a meditação, a contemplação estética, né? Tudo isso. Então, por exemplo, né, você está ouvindo uma música, você escuta uma, né, está contemplando uma melodia, uma sinfonia do Beethoven, do Mozart, ou algo que de alguma forma te cultive, né? Ou seja, não é algo que te arraste para os instintos, mas que realmente abra esse espaço, né? Você já está exercendo, de certa forma, a sua atividade espiritual ali, né? Pequenas coisas que, que a gente abra esse espaço, né, de recolhimento interior, que a gente pode abrir mesmo no meio do mundo, no meio das coisas, né, no meio das situações, no meio das circunstâncias, né? A gente pode estar no mundo sem ser do mundo, né? A gente pode não permitir que o mundo nos sufoque a nossa pessoa humana, que está para além dessa desse utilitarismo, né? Dessa produtividade, dessa instrumentalização de tudo. Existe a pessoa humana, né? E é na dimensão da pessoa humana onde existem nossas memórias, nossos valores, né? Nossa dimensão transcendental. E nós só vamos conhecer essa dimensão transcendental explorando através do acesso interior. Assim como nós só vamos conhecer o mundo exterior através, né, da observação, da perscrutação. A gente não tem como conhecer uma molécula, um átomo, meditando, né, no pensamento, orando, né? A gente vai conhecer investigando o mundo exterior por meio das ferramentas exteriores. Mas, assim como temos ferramentas exteriores, nós temos ferramentas interiores, temos faculdades do espírito. E somente por meio do desabrochar das faculdades do espírito que o mundo espiritual pode se abrir para nós e ser conhecido por nós. Bem, por hoje era basicamente isso. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma contribuição, fique à vontade. Christian, posso fazer uma pergunta? Claro, sim, fique à vontade. Você falou sobre essa questão da dialética, né, no Boêmio, e aí eu estou aqui tentando entender isso. Na gravura, uma gravura que você trouxe com a explosão no centro, tinha ali um aspecto luminoso, um aspecto tenebroso, né? A gente poderia chamar o luminoso de espírito e o tenebroso de matéria? Não, porque a matéria já é o que aparece. A matéria, ela já é o resultado dessa explosão, né? É uma explosão porque não é uma criação, né, de um que está pronto lá, o barbudo decidiu, não, é algo de dentro para fora, de dentro para fora, né? O mundo se revela. Ou seja, nessa explosão vem o tempo, o espaço e a matéria. Então, a matéria é o que está ali no meio, é aquele sol ali, é aquela explosão. Tanto o lado escuro e o lado luminoso, por que eles estão ali? Porque tanto o infernal quanto o celestial pertencem ao mundo invisível. Por exemplo, um bichinho, uma minhoca, sei lá, uma tartaruga, qualquer animal, né? Ele está no instante, ele está nos sentidos. Ele vive da vida externa, da vida exterior. A gente, por exemplo, a gente não tem como falar, né, que um cachorro que morde uma pessoa é mal com U, né? A gente não pode falar isso, né? A gente não pode falar que, né, sei lá, essa dimensão tanto da bondade quanto da maldade, tanto do pensamento quanto da vontade, ela é uma dimensão que só tem acesso a ela quem tem, né, essa porta aberta do mundo interior. Então, vamos supor, tem uma enchente e alaga e, sei lá, destrói casas, não sei. Esse evento, a gente não pode chamar ele de mal, certo? Não pode chamar ele de mal. Por isso que
o mundo exterior, ele é o mundo do determinismo, ele é o mundo da fatalidade, é o mundo dos astros, é o mundo pagão. E o mundo interior é o mundo espiritual. E aí, por que que tem tanto o fundo escuro quanto o fundo luminoso? Porque tanto o inferno quanto o céu, tanto, por exemplo, inveja é algo da realidade interior, rancor é algo da realidade interior, luxúria é da realidade interior. Claro, por exemplo, no caso da luxúria, a excitação orgânica, biológica, é do mundo natural passivo, é do mundo externo. Agora, a luxúria é do mundo interior, né? Então, todos os pecados, né, o rancor, a inveja, a luxúria, o orgulho, são da dimensão invisível. Do mesmo modo, todas as virtudes, né? Se choveu e aí, sei lá, o solo ficou melhor, a gente não pode dizer que a chuva é bondosa, porque só é bondoso o que é agente, o que é ativo. A chuva ia chover de qualquer jeito. Então, as virtudes também, né? O altruísmo, o perdão, a caridade, a fé, a bondade, a esperança, todas as virtudes, elas existem invisivelmente no mundo espiritual. Então, por isso que tem lá tanto o fundo obscuro, o mundo tenebroso, né, que é o fogo devorador, quanto o mundo luminoso, que é o fogo abrandado, é o fogo transfigurado. De ambas as formas é fogo. Por que é fogo de ambas as formas? Porque o fogo é ativo. O fogo, ele queima, o fogo, ele aquece. Então, o fogo é essa agência, o fogo é atividade, né? Então, por isso que tanto no Boêmio, no Gisto, no Samartã, em vários místicos, vai ter uma analogia entre espírito e fogo, porque o espírito ele é atividade, enquanto o corpo e a matéria, né, é passividade. Então, essa seria a razão de ter lá tanto o fundo obscuro quanto o fundo luminoso, porque ambos, né, pertencem à dimensão subjacente, esse substrato invisível da realidade. Enquanto a matéria, né, ela é algo que aparece, então ela é fenômeno, ela não é a coisa, né, em si mesma, ela não é um fundo da realidade, ela é algo, ela é a aparência. Ok? Alguém mais? Tem algum comentário, alguma contribuição? Eu queria arriscar alguns comentários aqui, então. Eu estava refletindo sobre aquela imagem que você colocou também da explosão, onde tinha dois círculos, né? Um círculo mais luminoso e outro mais tenebroso, e uma parte no meio, como uma interseção, né? De onde sairia, inclusive, a nossa própria existência, como você falou, né? A matéria, tudo que veio desse momento cósmico inicial é determinado daquele momento, daquela colisão para cá, né? Em diante, né? Eu fico prestando atenção como que é muito comum no vocabulário desses autores todos, né, a gente tratar como se fossem duas coisas separadas. Tipo, você tem um homem interior e um homem exterior, né, ou um homem espiritual e um homem carnal. Você tem um mundo interior e um mundo exterior, ou um mundo luminoso, um mundo tenebroso. Você tem um corpo físico, um corpo glorioso, um corpo carnal, etc. Como se fossem vários corpos, como se fossem vários mundos, como se fossem vários homens, né? Quando eu tento compatibilizar isso com a nossa experiência prática, que é uma experiência já desse mundo decaído, do mundo da imanência, onde todas essas coisas estão presentes simultaneamente, eu só consigo imaginar para mim mesmo que todos esses mundos, na verdade, eles não podem, por nós, ser entendidos como coisas separadas, como se tivessem dois mundos, ou dois homens, ou dois corpos, etc. Mas como se fossem aspectos, né? Eu percebi que o Luiz Paulo, quando ele falou, ele usou a palavra aspectos. Eu acredito que essa parte aspecto é interessante porque mostra como que na nossa realidade todos esses princípios eles são coordenados de forma que, como o Christian falou, eles são distintos, mas são indissociáveis, eles são inseparáveis, né? E então, por que esses autores eles falam realmente em mundo exterior e mundo exterior como se fossem dois mundos? A minha hipótese é que eles, na verdade, se referem a esses mundos como princípios, porque somente enquanto princípios você consegue tomá-los como unidades separadas, né? Você tem um mundo que é um mundo espiritual e um outro mundo que é carnal. Um mundo que é de onde emana a luz que se expande e um outro mundo onde que você consegue simbolizar o princípio de retração, o princípio de limitação. Só que na nossa realidade, para nós, né, esses princípios eles seriam inatingíveis, justamente porque nós estamos como um subproduto da interação desses dois fatores,
e limitados justamente pela dialética recíproca desses princípios. Então, para nós, esses mundos, tal como tomados em si, né, como unidades, né, infinitas em si mesmos, eles seriam mais deduzidos, né, porque eu não acredito que nós, dentro da nossa condição de limitação, conseguiríamos concebê-los, esses mundos, por si só. Ou seja, despojar de um dos mundos que nos constitui para poder, então, acesso cristalino a outro mundo, né? Então, eu acredito que essa dialética de tomar eles ou como aspectos ou como coisas em si, eu acho que é interessante para a gente entender, tipo, o que esses caras estão apontando quando eles estão dizendo mundos, etc. Eles estão apontando para coisas que, nesse sentido, é transcendente a nós mesmos, né? Porque em nós não veríamos isso separado, né? É só isso. Eu não diria transcendente, eu diria transcendental. Por que transcendental? Porque esse mundo interior e o homem interior, né, eles são condição de possibilidade do mundo exterior e do homem exterior. Por exemplo, né, se não tem o agente, não tem o sujeito, não tem consciência, não tem experiência, não tem bondade, não tem liberdade, não tem nada disso. Então, se não tem isso, não aparece, não vai aparecer, né, fenômeno nenhum, experiência nenhuma. Agora, só tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar. É que assim, ó, o mundo, o homem interior e o homem exterior é o mesmo homem. Não é dois homens. Mas são formas de apreender. É como se fosse assim, o homem visto de dentro e o homem visto de fora. Né? Em outras palavras, o mundo interior é o interior do mundo. E o mundo exterior é o exterior do mundo. É o mesmo mundo, não é outro mundo. O homem interior é o interior do homem, que você conhece em si mesmo, né? Se autoconhecendo, você conhece o seu interior. E o homem exterior é o exterior do homem, é o homem que aparece visivelmente. Então, dando um exemplo, imagina que você sorri de alegria, né? A alegria, ela não está no teu sorriso. A experiência da alegria é algo que você sente espiritualmente, tá? Tô usando espiritualmente aqui, não é Gasparzinho, tô usando espiritualmente aqui no sentido do psíquico, né? A alegria não está no sorriso. O sorriso é uma contração de músculo. O músculo é uma coisa objetiva, né? Uma contração é uma coisa objetiva também. Mas esse sorriso, ele é signo de uma essência, que é a alegria que você está sentindo. A mesma coisa uma lágrima, por exemplo, né? Você tá tão triste que tá chorando. A tristeza não está na lágrima. A lágrima é água salgada. A lágrima pertence ao mundo objetivo. Mas visto de dentro, você vendo de dentro a sua própria experiência, sente a tristeza. Quem vê de fora vê a lágrima. Claro, por analogia, né, como eu sei que como eu já chorei e eu sei que a lágrima é signo da minha tristeza, eu vejo a tua lágrima, né, e eu consigo inferir a sua realidade interior, né, da sua tristeza, se revelando por meio da lágrima. E do mesmo modo que nós revelamos nossas intenções, nossos pensamentos por meio de palavras, de gestos, né, de feições. Do mesmo modo, a ideia aqui é que, por analogia, o mundo visível ele é um grande, como dizem os Rosa Cruzes, é o livro do mundo, é o livro da natureza. Ele é um grande símbolo. Ele é uma grande é uma extroversão, né, da essência do mundo. Então, é por isso que tem todos aqueles estudos, né, de o que significa os elementos, o que significa os planetas, o que significa os astros, porque é uma tentativa de ler o mundo. Assim como, né, vendo um sorriso, vendo uma lágrima, a gente consegue ler, veja, né, a tristeza não está na lágrima e a alegria não está no sorriso, mas a gente consegue ler, né, a essência daquilo que se revela para nós por meio da aparência visível do sorriso da lágrima. Do mesmo modo, alfabetizando-nos no livro do homem e no livro da natureza, a gente passaria a poder conhecer a alma do mundo, por meio das analogias vivas, né? Imagina assim, Lucas, imagina se o Sol ele fosse não uma metáfora da luz, do bem e da verdade. Imagina se o Sol ele fosse realmente um signo visível diante dos nossos olhos, para que nós, vendo o Sol, nos lembremos do Sol invisível, né? Do Sol metafísico. Imagina,
não é poesia, tá? Não é alegoria. Imagina se realmente o Sol ele não é uma metáfora convencionada arbitrariamente, alegoricamente, porque assim como o Sol, o bem, não é isso. E se o Sol ele fosse um signo visível da beleza, da bondade, da verdade, um signo visível para que nós, conhecendo as coisas sensivelmente, e vendo no mundo sensível símbolos do mundo eterno e do mundo invisível, pudéssemos ir relembrando, pudéssemos ir despertando, pudéssemos ir desabrochando, e somente desabrochando o espírito, a gente se tornaria capaz de ler no livro da natureza o que Saint-Martin vai chamar de a assinatura de uma causa ativa e inteligente. Uma assinatura de uma causa ativa e inteligente. Né? Que por meio desses signos nos revela algo, por meio desses signos nos convida a algo. Seria mais por aí, assim. Mas é o mesmo mundo. O mundo interior é o interior do mundo. É o mundo a partir de dentro. O mundo exterior é o exterior do mundo. É o mundo fora. É o mundo aparecendo. Mas é o mundo. Os dois são o mundo. São apenas duas maneiras de apreensão. São dois acessos, né? E assim como você é o mesmo homem. Né? Você, o corpo do Lucas é situado no tempo e no espaço, né? Sujeito à mudança, é Lucas, né? E o Lucas, a partir de dentro, na tua experiência única, singular, né? Inapreensível, invisível, imediata, também é você. Mas tanto o seu corpo quanto isso é você, mas existe um você acessado a partir de dentro e um você para fora, né? Mas ambos são você, do mesmo modo, é o mundo, tá? Mundo interior, mundo exterior é mundo. É o interior do mundo, enquanto essência que vai se revelar através da aparência, assim como a nossa tristeza vai se revelar através de uma lágrima. Tá? Poxa, é perfeito, é exatamente assim que eu entendo também. Quando a gente pega, por exemplo, um princípio, né, o princípio, por exemplo, da expansão, o princípio do um, né, e o princípio do dois, sei lá, quando a gente toma eles por eles mesmos, sem levar em conta a totalidade, a gente percebe que eles são irredutíveis uns aos outros, um ao outro, aliás, né? E essa irredutibilidade faz com que, para que a gente tome a gente tome ele naquilo que ele é, ou seja, sem nenhuma interseção com o outro. Seria uma análise assim da coisa em si, mas quando a gente toma uma análise da coisa para si, na relação que ela toma com as outras, a gente realmente tem que tomar elas como parte de uma totalidade maior que as abrange, para a gente não cair no erro de abrir um abismo entre elas, né? Que se houvesse esse abismo, não haveria a possibilidade de interseção entre ambas para a criação e para a estruturação de tudo que há, né? Mas essa parte do símbolo que você falou é interessante. A gente hoje em dia tende, né, a entender símbolo no senso comum, esvaziando o símbolo naquilo que ele simboliza, né? Esvaziando o símbolo no simbolizado. Tipo assim, eu vou. Igual você falou, o sol é o símbolo daquilo. Então, o sol em si não é nada. O que importa é o que ele está simbolizando. A gente ignora a placa e vai direto para o que a placa está apontando. Sendo que não é esse o entendimento que eles tinham na época, né? O símbolo por si só já era uma insinuação, já era como se fosse uma marca visível daquelas analogias, daqueles sistemas invisíveis que se colocavam no mundo, através de uma linguagem, e essa linguagem se estruturava justamente através do sistema de assinalações que estava anteposto na própria estrutura das coisas que foram colocadas na realidade pelo próprio Deus, né? E esse sistema, enquanto uma linguagem, abria a possibilidade dessa linguagem ser conhecida, primeiramente, e depois interpretada ou lida como se fosse um livro, né? E aí a gente leria, então, esse mundo, decifraria esse mundo a partir das insinuações, dessas marcas visíveis que não se esgotam naquilo que está sendo simbolizado, né? Isso realmente, o Cristiano, acho isso é muito importante de ser acentuado, né? Agora, dizer que o sol seria símbolo do bem, da luz, da bondade, da total, não é diminuí-lo. É completamente oposto. Né? Não é dizer assim, então ele é meramente uma placa apontando para o invisível. Não. Por quê? Porque o sol, então, se torna o meio, né, por meio do qual aquilo se revela para nós. Então, dizer que o sol é símbolo, né, da bondade, da verdade, não é de maneira alguma
né, transformar ele num, sei lá, né, numa mera placa. Não, é pelo contrário, né? Quer dizer, ele é instrumento de uma revelação, de uma experiência de algo maior, né? Assim como os nossos atos, nossos gestos, né? A lágrima que eu falei de exemplo, né? Por meio dela tem algo maior se revelando. Então, e isso não é diminuir a coisa, né? Não é tipo, torná-la um mero. Não sei se me fiz entender. A gente teria dois grandes tipos de símbolo. O símbolo que a gente está acostumado na nossa sociedade, que já perdeu mesmo esse sentido mais profundo, mais esotérico do símbolo, né? É o símbolo arbitrário, ou seja, é aquilo que a gente escolhe uma coisa para simbolizar a outra. Então a gente perdeu um pouco essa sensibilidade de talvez entrever através do símbolo algo que seja intrínseco ao símbolo, que o coloca em relação natural ou em relação necessária com o simbolizado, né? É esse elo que a gente perdeu. Então, a gente acha que símbolo é uma coisa convencionada, uma coisa arbitrária. Só que esse pessoal ele está indicando certas coisas, certos aspectos do símbolo da natureza que são intrínsecos ao próprio símbolo, que fazem com que ele seja realmente alguma coisa real que simboliza aquilo que ele está simbolizando. Tanto que o símbolo ele funciona por analogia, né? E analogia significa que você tem um logos que analoga essas ambas partes. Então, se você tem um simbolizado e algo que o simboliza, significa que essa coisa que simboliza esse simbolizado só pode simbolizar porque participa de alguma forma, analogicamente, desse simbolizado. Então, existe alguma coisa real ali naquele símbolo que faz com que ele seja participante, que autoriza, né, que permite metafisicamente que aquele símbolo seja um caminho para aquele simbolizado. E isso não foi escolhido, isso é uma coisa natural, isso está intrínseco na linguagem de como as coisas foram instauradas na nossa realidade, né? Exatamente, isso não é convencionado, isso não é arbitrário, que nem na reunião passada, né, você tinha mencionado a humanidade. A humanidade existe, né? Os seres humanos particulares, né, existem. Então, a humanidade, a ideia da humanidade, né, o potencial, a possibilidade da humanidade já está na configuração da existência, do universo, né? Então, isso não é algo, um capricho, né? Não é arbitrário, não é convencionado. Existem, como posso dizer, existem possibilidades, né? Que estão na matriz da realidade, né? É, que não podem ser simplesmente, né, distorcidas, né, manipuladas, como se, né, pudesse ser qualquer coisa. Não, não pode ser qualquer coisa, né? O que existe é o que a ordem do real permite que exista. Ou seja, né, aí entra a ideia de ideias, né, de arqués e tal. Então, isso é tornado possível, por alguma razão, isso aqui é possível, né? E isso e não outra coisa, porque se fosse outra, seria outra coisa, né? E se isso não fosse possível, não seria isso, e não estaria aqui diante de nós. Então, de algum modo, né, a ordem da realidade, ela tem o ser humano, né, com todas as nossas dimensões, né, enquanto um potencial a ser desabrochado. Enfim, então, sim, a gente está remetendo aqui a um simbolismo que não é esse símbolo convencionado, né? É um simbolismo natural, né? É o simbolismo da existência, né? Seria mais ou menos isso. Se a nossa linguagem, através de palavras, ela consegue simbolizar as coisas, né, com esse sistema tão complexo que o ser humano utiliza para fazer referência a tudo aquilo, né, ou seja, a nossa linguagem ela tem por característica ser simbólica, porque ela consegue apontar, ela consegue fazer presente coisas que não estão presentes, né? E se, diziam esses antigos, né, e se as coisas que nós vemos, as coisas do mundo, a forma delas, as cores, os cheiros, os formatos, etc., as propriedades das coisas, e se tudo isso, na verdade, fosse como se fosse uma linguagem também, que articulada entre si, numa articulação que nós percebemos, que é a ordem das coisas, tivesse também apontando para alguma coisa que estivesse por trás, como se toda a ordem, todo o sistema de coisas que nós percebemos no mundo, nas coisas, na natureza, fossem também uma articulação de uma linguagem invisível que talvez, se decifrada, pudesse nos dar indícios de coisas que estão para além, de princípios que estão por trás das coisas e que nos pudesse revelar, né, conhecimentos a respeito de como que essas coisas foram constituídas e nos proporcionar, investigar uma dimensão invisível da realidade, que inclusive seria a dimensão fundante da própria realidade, né? Então, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo em que nós olhamos, seriam como se fosse um grande sistema de signos que, articulados entre si, poderiam ser decifrados, e decifrando a gente poderia ter acesso a uma realidade metafísica
superior e fundante disso tudo, da importância dos sistemas simbólicos que o Boehme, por exemplo, usa, todos esses místicos da época utilizavam, a importância da própria linguagem, né? Como se houvesse a possibilidade de instaurássemos ou de recuperássemos nessa linguagem adâmica, essa gramática originária da realidade, onde a gente pudesse finalmente olhar para o mundo e ler as coisas do mundo e entender as coisas do mundo, né, como se estivéssemos olhando para o código-fonte da própria realidade, a partir dessa linguagem que agora nós sabemos qual é. Né? E aí a busca incessante dos Rosacruzes e dos alquimistas, etc., por essa linguagem universal, que seria, diriam alguns, né, os resquícios que nos sobraram, as migalhas que ainda restam da linguagem adâmica, né, pela qual Deus criou o próprio mundo. Então, quem sabe nós conseguiremos recuperar essa linguagem, e se recuperássemos, quem seríamos? Quem poderíamos nos transformar a partir dela? Né? Pode falar. Oi, uma coisa interessante aqui. Estava mais ouvinte, mas é um exemplo, né? O Kekulé, ele descobriu o benzeno, uma estrutura cíclica C6H6. Ele não conseguia entender como que poderiam 6 carbonos com 6 hidrogênios se formar, né? Se reunir, né? Aí ele sonhou com uma cobra mordendo o seu próprio rabo. Ele não tinha nenhum conhecimento esotérico. Não sabia o que era eternidade, não sabia nada disso. Daí isso traz uma simples consequência, né? Nós reagimos aos símbolos, aos arquétipos, conforme aquilo que nós temos dentro da gente. Ele viu aquilo como se fosse uma estrutura cíclica e não foi uma chave, vamos dizer assim, esotérica, né? Então, a gente tem que também parar um pouco de ficar achando que tudo é da forma que a gente vamos dizer assim, encadeia, né? Não há um encadeamento lógico. Isso, o invisível, ele dá a você, vamos dizer assim, através dos arquétipos, aquilo que você precisa, através das reações que você, dentro de você consegue decodificar. E não necessariamente te dá uma abertura como se fosse uma iluminação. Nem todo mundo vai se iluminar, vai ter uma união hipostática e vai, como Jacob Boehme, né? Então, às vezes nós temos vamos dizer assim, esse contato com o invisível e a gente precisa decodificar da forma que a gente vê, não ficar procurando também no dicionário de símbolos e se perder. A gente se perde nisso, né? Bom, é só um comentário simples, né? Porque aquilo que eu vejo em você, no teu exterior, é porque está dentro de mim. Se eu vejo em você vícios, eu vejo qualidades. A questão do exterior e do interior, né? É bem simples isso, né? A gente está aqui, né, nesse plano, e nesse plano a gente está associado, como você falou, às sete forças planetárias, né? Então, obviamente, a gente vive no mundo, vamos dizer assim, da floresta dos erros, né? E essa floresta dos erros é exatamente esse mundo exterior, né? É o famoso, vamos dizer assim, deixa a vida me levar, né? E essa vida interior é que vai te dar o contraste. São essas minhas palavras. Obrigado. Eu só não sei se a floresta dos erros seria o próprio mundo exterior ou se seria o homem interior procurando o mundo interior no mundo exterior, né? Porque as coisas do mundo do homem interior pertencem ao mundo interior, né? Então, a gente não vai encontrar, a gente pode rodar a Terra, pode, né, mandar nave para Saturno, a gente não vai encontrar ali a essência da beleza, da bondade, da verdade, ou seja, essas essências, né, do mundo interior,
elas só podem ser acessadas através das nossas faculdades espirituais, né? Não é, a gente pode vasculhar, pegar um microscópio, abrir um cérebro no meio, procurar onde é que está ali, né? Não vamos achar. Então, eu tenho a impressão que a Floresta dos Erros seria mais isso, assim, né? Essa troca, né? O homem interior voltado para o mundo exterior, perdido, esmagado, né? Sufocado por ele, né? Em vez de, né, fazer com que esse homem interior acesse o mundo, o homem interior acesse o mundo interior, mesmo que o homem externo esteja no meio, né, das coisas externas e tal, mas que não se permita ser massificado, não se permita ser sufocado, né, alienado de si mesmo, alienado pelas distrações, né, pelo cotidiano, pelos afazeres e pelas coisas mundanas, né? Ou seja, não permitir que a sua essência se confunda, né, com o que vem de fora. Aí talvez, eu imagino que a saída para a Floresta dos Erros seria mais uma saída para dentro, né? É uma abertura que é para dentro, não é para fora. Né? Quando eu digo para dentro, eu não digo de subjetivismo, no sentido, eu na minha mente, querendo o que quiser, né, acho assim, então é assim, né, para mim é assim, então, decidi acreditar nisso, então tá bom? Não é um para dentro para permanecer no eu, para permanecer na mente. É um para dentro para ir cavucando até as raízes daquilo que é a condição de possibilidade do teu eu e da tua mente. Ou seja, aí entra aquela inscrição, né, que tem na iniciação maçônica, né, o vitriol, tem na Câmara de Reflexões, e algumas outras iniciações também, né, que é o visita interiorem terrae retificando in venes occultum lapidem. Significa algo mais ou menos assim. Visita o centro da Terra, ou vai ao centro da Terra, e andando em linha reta encontrarás a pedra oculta. Ou seja, quando que você vai para o centro da Terra, né? Quando você vai para o homem interior. Agora, o homem interior, ele não deve se deter aí. Ele não deve se deter em se ensimesmar. Aí é pior ainda, porque pelo menos o homem exterior está em contato com a realidade, né? Agora, o homem interior não é para ele se ensimesmar, né? Nas suas crenças, nos seus desejos, no seu egoísmo. Não, é para ele ir para dentro, para ultrapassar a si mesmo, para encontrar aquilo que é a raiz dele mesmo, que está lá. Por isso o símbolo da árvore é tão importante, né? No Boêmio e outros, né? Porque a raiz está lá embaixo. Né? A árvore é o que aparece, mas a árvore ela é sustentada e alimentada por algo que não é a árvore, que faz parte da árvore, claro, mas que não é a árvore, algo que é condição de possibilidade da árvore, nesse sentido é transcendental com relação à árvore, mas que é, é mais árvore do que ela mesma, porque sem aquela raiz não tem árvore, a árvore despenca, não tem alimentação, a árvore só pode ser vivificada, sustentada e alimentada por aquela raiz que está por baixo dela mesma. E do mesmo modo, o que é isso que, não sendo a minha inteligência particular, não sendo a minha vontade particular, mas que é condição da inteligência? Alguma coisa na ordem da realidade, uma estrutura subjacente da realidade, permite a minha inteligência, meu pensamento, a minha vontade. Ou seja, eu vou entrar dentro de mim, mas é para me atravessar, né? É para atravessar esse mar vermelho, rumo àquilo que é a raiz de mim mesmo, que aí sim é o encontro com o fundo. Por isso que Boêmio e Eckhart falam tanto em fundo, né? Deus como fundo. Por que é fundo? Porque está lá, subjacente. E então pode vasculhar nas estrelas, nos micróbios, você não vai encontrar. Você vai encontrar isso apenas entrando dentro de si e puxando até a raiz mais vivificante, a seiva mais, né, no fundo. É algo que te permite, é algo que te viabiliza. Não seria o reino isso, Cris? O reino, no que é da Cabala, não sei se entendi. Exato, assim, uma analogia. Olha, não vou saber dizer assim. Tenho algumas analogias com a Cabala, no sentido de que na Cabala, né, o que se manifesta, né, ele tem suas raízes em algo lá em cima que está em potência, que está invisível, que está em manifesto. Eu vejo mais analogia com isso, no sentido de que, assim, do mesmo modo, né, que o nosso corpo participa desse reino externo, desse mundo externo, né,
mas as raízes de nós mesmos, né? Veja, todo ser finito não é finito só para frente, né? Para o futuro, é finito para trás também. Nenhum ser é raiz de si mesmo. Então, o que é a raiz do mundo temporal? Não pode ser algo temporal. A raiz do mundo espacial não pode ser algo espacial. Então, é, eu vejo mais dessa forma, né? A analogia com a Cabala entra aí, porque alguma coisa que permanece lá no fundo é a condição que viabiliza isso que aparece lá no exterior. E essa coisa que está lá no fundo, a gente só vai conhecer ela indo para dentro do nosso fundo e até a gente ir a gente entrar tanto no nosso fundo, né, no nosso íntimo, nessa solidão, nesse segredo, nesse silêncio, a ponto da gente conseguir ultrapassar até o eu mesmo, né, para chegar em algo que é, 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 é mais íntimo e mais fundamental ainda do que o próprio eu, né? E aí que estaria a raiz, que a gente procura nas coisas externas e nunca acha, né? E acaba achando que não existe, né? Muita gente acaba achando que tudo se reduz às coisas materiais, né? O mundo é apenas isso aqui mesmo, né? Ou seja, a pessoa está procurando o invisível e o perene no que é temporal e no que é visível, né? E claro, não vai encontrar. Porque o que é temporal e visível, né, não pode estar fundado, sustentado, né, ontologicamente, pelo que também é temporal e visível. Porque senão, né, como? Né? Não faz sentido. Tem que estar fundamentado em algo que é anterior, em algo que é anterior não temporalmente, anterior que eu digo como se fosse uma dimensão, né? Anterior, subjacente, né? Então, não adianta procurar fora, né? Quem procurar fora vai achar. Então não tem nada transcendental, né? A gente tem que descobrir essa realidade a partir do que nós temos de transcendental em nós, né? O que nós temos em nós de transcendental? A pessoa. E a pessoa está, né, para dentro, está para além, né, da mera forma externa da aparência. Lucas ia falar alguma coisa? Eu não sei se você já está terminando, né? Eu não queria me estender muito, mas é porque eu realmente gostaria de sublinhar, na verdade, uma das coisas que você colocou, que quando a gente fala sobre esse tema da interioridade e da exterioridade, que são temas assim extremamente importantes no estudo desses autores, eu como psicólogo eu não tenho como deixar de acentuar o seguinte aspecto, que eu acredito, inclusive, que poderia ser uma das coisas a serem observadas pela gente durante esse percurso de investigação que você tá colocando, né? Que é o que o entendimento de que a interioridade ela se identifica com a subjetividade, né? Hoje nós estamos numa sociedade altamente individualista e o modo como a gente reflete sobre nós mesmos, o modo como a gente se relaciona com essas práticas de reflexão, de introspecção, foi, com o passar do tempo, muito tendencionada para poder se identificar com aquilo que a gente chama de subjetividade, com o meu eu, com o meu ego, né? Então, assim, esse olhar interior que esses autores estão falando há mais de não sei quantos séculos atrás da nossa época, está deslocado para nós no entendimento, no que diz respeito ao ponto de vista. Nós não podemos entender a interioridade igualzinho eles entendiam na época, e eu acho que esse distanciamento, esse deslocamento é essencial para a gente entender que esses caras, eles não estão falando de você buscar esse caminho de elevação através de uma busca na sua subjetividade, necessariamente no sentido desse eu que a gente entende, né? Dessa coisa que fala, desse eu pequeno que a gente entende, né? Desse indivíduo meu, do meu ego, né? E como você falou, é uma coisa que me ultrapassa, é uma coisa que vai além de mim. Eu acho que a interpretação que o Jung fez na modernidade a respeito dessa busca, né, que os alquimistas tinham, que os esoteristas tinham, os místicos tinham, ficou muito interessante a interpretação que ele fez para ajudar a gente a entender um pouco esse movimento, que é o quê? Ele fala que na nossa alma nós temos dois movimentos principais, que é o movimento de introversão e de extroversão, como se a gente tivesse uma energia psíquica, né? E que ora essa energia se retorna para dentro, ora ela se retorna para fora.
Então, todos nós identificamos muito bem esses momentos onde nós temos as nossas energias mais voltadas para dentro versus momentos em que a nossa energia está voltada para fora. Essa interioridade não é necessariamente a busca de quando essa energia está para dentro, porque às vezes nós estamos com todas as nossas as energias voltadas para dentro de nós mesmos e mesmo assim nós não estamos conseguindo sair do lugar. Nós estamos presos nas nossas buscas, nós não conseguimos dar passos adiante na investigação. Nós não conseguimos identificar os problemas que nos acometem, identificar as nossas sombras. Nós estamos, como diriam os americanos, né? We are stuck, nós estamos presos mesmo. E presos com toda a nossa energia no nosso interior. Então, o movimento para continuarmos essa busca, nesse caso que eu estou colocando, que eu estou exemplificando, seria justamente começar a movimentar essas energias do interior para o exterior. Para quê? Para que a gente conseguisse de volta a movimentação que nos vai levar adiante no nosso caminho de conhecimento de si mesmo, no nosso processo de individuação. Então, assim, essa busca por essa interiorização pode incluir movimentos para fora. Esse é o movimento que eu queria colocar, né? Não é necessariamente uma espécie de um enclausuramento de si em si mesmo, porque esse processo de descoberta de quem nós somos, de atravessamento de nós mesmos, pode, dependendo da pessoa que estiver em questão, dependendo da vida, do modo como cada um está levando os seus movimentos, pode incluir um movimento contrário para ela. Para ela, isso pode significar ela sair da casinha, ela sair daquele movimento circular em que ela está e projetar isso para fora, né? E tentar linhas de fuga para ela conseguir sair daquele lugar que ela está preso. Isso também é incluído dentro desse processo de interiorização, no sentido em que você está se possibilitando entrar em outras dimensões mais profundas de si mesmo. Então, assim, eu só relativizei essa parada da interioridade para a gente não confundir, né, a interioridade com esse movimento mesmo de entrar dentro da subjetividade e achar que eu vou ficar 24 horas do dia meditando e pensando sozinho e vou me fechar ao mundo, etc. E que eu vou descobrir alguma coisa, vai me bater uma revelação e eu vou, tipo... Sabe, eu acho que hoje em dia a gente perdeu um pouco do que é esse sentimento de interioridade por causa desses outros conceitos que a gente é atravessado que obnubilam um pouco o nosso entendimento. Então, acho interessante a gente prestar atenção nisso e tentar entender o que esses caras estão chamando de interioridade para a gente não cair nessa trap aí, não cair nessa confusão aí. Era isso que eu queria botar. Muito importante você disse. Corre o risco, né, da gente, na nossa cultura, né, individualista, enfim, acabar interpretando que é para você mergulhar na sua subjetividade, né, e se enclausurar, e isso seria o completo oposto do que deve ser feito aqui, porque aqui, né, o objetivo de conhecer essa interioridade é para conhecer o que é a essência do mundo, ou seja, é para se relacionar com o mundo, não é para você cortar laços com o mundo. Né? Você não vai conhecer o mundo interior, eu vou passar a chamar interior do mundo, né? Porque eu acho que chamar de mundo interior, mundo exterior, acaba criando essa confusão que você está falando. Você não vai conhecer o interior do mundo para se isolar do mundo, você vai conhecer o interior do mundo para ir de encontro ao mundo, ir a... não sei se é de encontro, acho que é ao encontro, né? Que fala. Isso, de encontro aí em oposição. De encontro em oposição, é ir ao encontro do mundo, né? E ir ao encontro do que é a sua essência, né? Bem, assim como o meu corpo existe, e o meu corpo, né, sendo objetivo, sendo material, ele está necessariamente situado numa dimensão, né, que o estrutura e que, portanto, também existe, ou seja, para existir o meu corpo tem que existir um mundo da extensão, né, o mundo espacial, o mundo temporal. Do mesmo modo, se existe o meu mundo interior, o meu homem interior, minha vida interior, isso tem que ser uma dimensão da realidade de alguma forma. E nós queremos alcançar, né, essa estrutura que viabiliza as nossas faculdades, as nossas virtudes, os nossos dons, né, o nosso pensamento, vontade e ação. E não, né, se fechar, se deter em si mesmo. Seria o mesmo que alguém, em vez de explorar o mundo, se detivesse no próprio corpo. Não, o teu corpo, ele é acesso para o mundo, para você conhecer o mundo. E do mesmo modo, o teu interior, ele não é o fim em si. O teu ego, a tua subjetividade, o teu sujeito, a tua pessoa é acesso para aquilo que é transcendental e que estrutura a tua pessoa. E você vai conhecer a si mesmo para conhecer a essência da realidade, né? Você vai conhecer a sua alma para conhecer a alma do mundo, e não para você, se fechar, se enclausurar. E isso
seria a morte espiritual. Isso que você está falando, né? Da pessoa achar que ela vai, né, cortar laços, cortar a relação com o mundo externo, com as pessoas e ficar dentro da cabeça dela. Não, não é isso, né? Mas é para investigar e até as raízes para ela se relacionar mais ainda. Porque, veja, se eu sou uma pessoa e eu estou vivendo da vida do espírito e eu me comunico contigo, que também está vivendo dessa vida, a nossa comunicação é muito mais real, é muito mais humana, é muito mais pessoal. Se o meu espírito está esmagado pelas distrações, pelo mundo externo, né, pelo mundo cotidiano, eu estou alienado. Então, a minha presença, mesmo quando eu me comunico contigo, né, ela é uma presença alienada, porque eu não conheço nem a mim mesmo. E se eu não conheço nem a mim mesmo, eu também estou fechado para a dimensão profunda da própria realidade. Imagina assim, uma pessoa indiferente, que ela só pensa, vamos supor, ela só pensa, né, nos ganhos, nas vantagens, e ela é indiferente. Cara, a dimensão profunda da existência, né, uma sinfonia de Beethoven, uma flor, a dimensão da beleza está fechada para essa pessoa. Está fechada. Ela vive no mundo, mas no mundo opaco. O mundo para ela não é translúcido como de Boêmia. Para Boêmia, o mundo inteiro se transfigurou. Ou seja, quando alguém passa a conhecer cada vez mais, né, essa estrutura do invisível, que ela conhece a partir de si mesma, né, ela se torna mais presente, ela não vai se ausentificar do mundo, ela vai se tornar mais presente, porque ela vai conhecer mais, ela vai ser mais real, né? E ela vai estar mais aberta à dimensão profunda do real, da realidade. Apenas alguém, por exemplo, que esteja aberto para o perdão, o amor, a bondade, vai ser capaz de reconhecer e contemplar essas coisas. Alguém que seja fechado para essas coisas, mesmo que esteja dentro de si mesmo, mas que esteja enclausurado em memórias, desejos, etc. e tal, existe toda uma dimensão da realidade que lhe permanece inacessível, lhe permanece alheia. Ou seja, conhecer essas dimensões profundas do mundo interior é uma forma de conhecer o interior do mundo e conhecer o mundo. Ou seja, é para se encontrar mais e mais com a realidade e não para se alienar dela. E conhecer o mundo interior não é um convite ao eremitério, necessariamente, né? Exatamente. O Lucius Paulo ia falar alguma coisa? Desculpa, eu acabei interrompendo. Me estou aqui com a questão da imaginação, né? Pegando um pouco assim, pensando o trabalho do Corban e um pouco o trabalho do Jung também. Quer dizer, essa perspectiva, por exemplo, do Sol, né, como sendo um símbolo no sentido de que ele participa da essência, o Corban ele vai trazer uma ideia de que pela imaginação as essências, essas potências, elas se manifestam a partir de uma experiência simbólica interior, né? E essa experiência simbólica, ela seria uma maneira de você acessar como se fosse o próprio sentido do símbolo, né? Como se fosse uma própria revelação que vem de cima a partir da substância, vamos dizer assim, da fantasia que se revela numa experiência simbólica. E aí, isso eu acho algo interessante e talvez previna um pouco desse perigo que vocês estão trazendo de ficar muito fechado em si próprio. Eu acho que esse fechamento, ele parece que tem uma ligação também com a mera razão, da pessoa ficar só na racionalidade tentando entender explicações, né? E aí fica um pouco preso ali. A experiência interior, nesse sentido que o Corban traz, como sendo esse espaço intermediário, né, em que o espírito pode descer e como se vestir com uma roupa específica, né, para se apresentar para a gente, surge um guia. Quer dizer assim, você não está por conta própria. Você tem as potências vêm para te ajudar. Então, você tem potências que funcionam como um espelho, que mostram coisas que você não conseguia ver. Quer dizer, potências que mostram a direção, ajudam nesse sentido, né? Então, quer dizer, você não está sozinho, né? Era isso? Ah, tá. Não sei se tinha caído. Sim, Ah, sim, tá. sim. Pois é, a ciência circunscreve o mundo ao mundo observável, né? E depois diz que só esse mundo observável existe, né? Claro, ela só investiga o mundo observável, e aí, mas
o interpretar existe, é real, parte do mundo, da realidade, né, inclui o interpretar, o experienciar, né? Ou seja, nós somos seres que interpretam, seres que experienciam. Então, essa dimensão do simbólico é uma dimensão real da existência. Eu vejo dessa forma com muita clareza. Claro, não estou falando aqui claro, a gente pode convencionar, inventar, não estou falando disso, mas estou falando de que, num nível muito natural, muito imediato, o símbolo ele é parte da realidade, né? O amanhecer que traz a luz, as coisas se tornam mais claras e visíveis, muita coisa, né? As cores, bem, em outro momento a gente volta com calma, mas já é outro assunto completamente fora da discussão dessa reunião de hoje. Mas eu vejo muito isso, né? O que é o mundo? O mundo é tratado apenas como os objetos, né? Que podem ser medidos, né? Divididos, né? Subdivididos e analisados, né? Separados e decompostos e tal. Mas e o ser que decompõe esses objetos, né? O materialismo explica muito bem a matéria, só não explica o materialista. O materialista que acredita que o materialismo é verdade. O que é verdade? Verdade não é um objeto que você pode decompor, né? Se existe tais coisas como verdade, até para você dizer que o materialismo é verdade, né? Então tem que existir verdade, né? Tem que existir o sujeito materialista que acredita, ou seja, existem crenças, existe interpretação. Enfim, esse é um assunto vai longe se a gente começar a falar disso, mas só queria enfatizar esse aspecto de que, né, o simbólico e a interpretação são dimensões do real, não são uma anomalia uma anomalia sobreposta com crase, né, à realidade. Não, é parte da nossa existência humana, né? Nós estamos estruturados como seres que decifram. Bem, da minha parte é mais ou menos isso, tá? Se alguém não tiver mais alguma coisa, eu acho que vou encerrar. A gente até já passou bastante do tempo. Eu queria que não pesasse muito, veio muito mais gente da outra vez. Eu acho que quando pesa muito, as pessoas acabam não vindo e tal. Enfim, então eu acho que eu vou encerrar por aqui, se vocês permitirem. Pode ser? Beleza, então. Bem, foi gravado, eu vou disponibilizar no canal que eu criei só para postar as nossas reuniões, tá? Então, qualquer coisa, eu vou deixar lá no grupo também, se quiserem voltar alguma coisa. E daqui a uns 15 dias, mais ou menos, a gente se vê. Vamos ver se a gente segue nesse tema ou a gente já passa para algum outro. Muito obrigado e até a próxima.